Três eventos nos últimos meses marcaram bem a diferença da postura do governo Lula atual para a postura que caracterizava a sua administração na década de 2000, nos seus dois primeiros mandatos, né? Nós vemos, em primeiro lugar, a visita que Lula fez à China em abril, quando celebrou, junto com Xi Jinping, um acordo entre o Banco Central brasileiro e o Banco Central chinês, prevendo a utilização de moedas nacionais nas transações comerciais entre os dois países, né? Abandonando uma prática que já vinha de muito tempo de utilizar o dólar. Nesse mesmo evento, né, Lula vai fazer vários comentários a respeito do conflito na Ucrânia, né? E se não vai tomar partido de maneira decisiva, definitiva, nós percebemos uma clara orientação pró-Rússia, né? Tanto nos termos em que ele coloca, quanto nos apoios concretos mesmo, né? Então, nós percebemos que Lula cada vez mais se aproxima de China e Rússia. E o terceiro fato, nós todos observamos nesta semana agora, o encontro de líderes sul-americanos em Brasília, com a presença do ditador venezuelano Nicolás Maduro, né? Então, presença, né, que foi marcada pela recepção desse ditador sanguinário com pompas, né, com honras de chefe de Estado. Então, foi recebido como um amigo mesmo por Lula, que chegou a falar coisas absurdas, né, a respeito da narrativa que existiria contra o regime venezuelano, né, etc. Tudo que esse regime conseguiu produzir foi miséria e opressão em níveis que nunca se viu na Venezuela, que anteriormente era considerado um modelo em questões sociais, né? Era um país socialmente mais desenvolvido que o próprio Brasil e que hoje tem mais de 90% da sua população abaixo da linha da pobreza, né? Mas nós vemos então uma clara diferença, né? Uma afirmação mais explícita por parte de Lula de uma aliança com um certo bloco de países. E aí que nós vemos já o despreparo, né, e a ingenuidade, a tendência de sobrepor a ideologia a tudo mais na nossa direita, né? Os conservadores brasileiros prontamente, observando esse alinhamento cada vez maior de Lula, né, com os regimes de esquerda, né, da América Latina e com a China, já começaram a dizer: isso aí é a prova de que Lula sempre foi comunista e mostra como ele cada vez mais está pendendo para o socialismo no Brasil, etc. Alguns chegam até a dizer que a postura de Lula a respeito da guerra na Ucrânia, né, e a sua aproximação, que não chegou a se concretizar com nenhum ato, mas com palavras, né? A sua aproximação com Putin seria também um demonstrativo de que a Rússia, aliada da China, seria ainda uma potência comunista, né? E muitos falam que os russos que governam hoje, né, o seu país, que estão no poder, são os mesmos que governavam no tempo da União Soviética. Portanto, a Rússia, o regime só mudou de nome, mas ainda é socialista, blá, 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 né? Essa observação é totalmente vazia. Em primeiro lugar, porque não é verdade que são exatamente as mesmas pessoas que estão no poder, né? Passou-se muito tempo e quem governava a antiga União Soviética, eu disse isso no meu vídeo a respeito da guerra da Ucrânia, né? Em março do ano passado, se vocês quiserem conferir, eu gravei um vídeo sobre essa guerra, quando ela estava no início ainda, e eu fiz a seguinte observação, que eu repito aqui. Existia um tripé de poder na antiga União Soviética. Existiam os burocratas do partido, né, que compunham, né, os quadros do Partido Comunista e o alto escalão da administração pública, né, o poder executivo, etc. Existia o serviço secreto, né, notadamente a KGB, e as Forças Armadas, o Exército Vermelho,
que tinha um poder de decisão muito grande também dentro da União Soviética. Então, desse tripé, praticamente só sobrou o serviço secreto atualmente. Então, Putin, inclusive, chegou a ser oficial da KGB e durante alguns anos, no final dos anos 80, diretor da KGB. Então, os antigos burocratas do Partido Comunista, a maior parte deles saiu do governo e acabou se tornando aquela casta dos oligarcas russos, né, dos bilionários, que foram, a maior parte deles, perseguidos por Putin e muitos foram presos, né? Então, não são as mesmas pessoas que estão no poder na Rússia, né? Parcialmente sim, mas nós podemos dizer que a maior parte delas, daqueles que compunham, né, o governo soviético na sua última década, ou já morreu, né, ou então acabou sendo preso, acabou deixando o governo. Não são as mesmas pessoas, né? Em segundo lugar, existe uma confusão muito grande. Mesmo que fossem as mesmas, o governo é diferente, né? A estrutura é diferente. Não é só a economia, né? Porque economia propriamente socialista nunca existiu, mas a estrutura do governo é diferente, né? O governo Putin é essencialmente um governo conservador, né? Que professa, enfim, de uma maneira um pouco torta, valores cristãos, né? É um governo que, inclusive, proibiu o movimento LGBT. Como é que você vai dizer que isso se aproxima, de alguma maneira, de um governo comunista, né? Ou seja, essas pessoas estão confundindo matéria e forma. Se eu tenho uma bolsa de jacaré, essa bolsa é feita com a mesma matéria do jacaré, mas eu não vou ter medo de ser mordido por ela, não é verdade? Então, a distinção de matéria e forma é uma coisa essencial para qualquer estudante de qualquer área, né? E vocês precisam entender que, mesmo que fossem as mesmas pessoas no poder na Rússia atualmente, a estrutura do governo é outra. Então, não existe, essa observação é totalmente vazia, né? Bom, a respeito da China, né, o governo chinês ser comunista é realmente uma piada, né? O próprio Deng Xiaoping, nos anos 80, vai definir o novo regime como um socialismo de mercado com características chinesas, né? Socialismo de mercado com características chinesas não tem absolutamente nada a ver com o marxismo-leninismo, né? Então, efetivamente, nós não podemos dizer que nenhum desses regimes é comunista, né? E não existe nenhuma aproximação de cunho ideológico por parte de Lula com esses dois regimes, né? Eles são muito diferentes do governo brasileiro, e mesmo no seu marxismo, o PT é bastante diferente da China, né? Então existem abismos aí ideológicos intransponíveis. E digo mais, China e Rússia são governos, né? São estados, mais ainda do que governos, que atuam de forma essencialmente pragmática. É muito importante vocês guardarem isso, né? O governo chinês, ele absorveu o marxismo e ele o utiliza como um instrumento atualmente. Meramente um instrumento ideológico para utilizado para os seus fins. Mas as considerações que são levadas a sério, né, e aquelas que guiam o governo são considerações de tipo geopolítico. E em geopolítica, a ideologia não conta nada. Ela só conta como elemento de propaganda, como um instrumento, né? Ela conta para você prever qual vai ser a ação do seu adversário, né, ou do seu aliado, baseado na ideologia dele. Mas isso é só instrumental, né? Os governos da Rússia, vou repetir mais uma vez aqui, os governos da Rússia e da China são essencialmente pragmáticos e agem por interesse geopolítico. Pois bem, qual seria esse interesse geopolítico? É importante esclarecer também. São governos também autoritários, governos que têm uma estrutura muito complexa de poder,
governos que são ditaduras, né? A China mais formalmente, a Rússia informalmente, né? Todos nós sabemos que Putin não saiu do poder desde os anos 90, então é óbvio que não existe alternância democrática do poder. São ditaduras, né? São governos autoritários e governos que são formados com estrutura hierárquica extremamente complexa e que baseiam tem um tipo de poder essencialmente centralizado e autoritário. Esses regimes não podem sobreviver ao plano de nova ordem mundial que parte do globalismo ocidental, que, pasmem alguns, né, não tem nada de comunista, nada de socialista, né? A nova ordem mundial ela é essencialmente liberal. Ela tem duas vertentes, a vertente liberal progressista e a vertente liberal conservadora. Cada uma delas corresponde a um dos principais partidos norte-americanos, né? A liberal progressista é o Partido Democrata, a liberal conservadora é o Partido Republicano, né? Que nas suas lideranças, né, com exceção do grupo que cerca o ex-presidente Trump, é quase todo globalista também, né? Os Rockefeller eram republicanos, né? O ex-senador Nelson Rockefeller era republicano, né? Henry Kissinger, que eu falei recentemente no meu Instagram, né, quando ele fez aniversário de 100 anos, está vivo ainda, com 100 anos de idade, Henry Kissinger foi chefe de Estado de Nixon, né, um presidente republicano. Um dos principais pensadores do globalismo, Kissinger, é republicano, é conservador, né? Então, o globalismo norte-americano, anglo-saxônico, ele é essencialmente liberal, com uma vertente progressista e uma vertente conservadora. O conservador, em boa parte da direita internacional, também é globalista. As pessoas não entendem isso no Brasil. Então, essa ordem liberal, seja com o projeto progressista, né, do agigantamento das organizações internacionais e do governo a partir da ONU, a partir dos grandes blocos internacionais, etc., seja pelo fortalecimento das democracias nacionais, né, e da ordem liberal, e também por uma hegemonia geopolítica norte-americana, né, um franco imperialismo mesmo americano, qualquer um desses dois modelos que correspondem mais ou menos, né, de maneira simplificada, que grosseira, ao projeto globalista progressista e conservador, qualquer uma dessas duas variantes não é agradável tanto ao governo russo quanto ao governo chinês. Para manter as suas ditaduras funcionando, eles precisam de uma ordem internacional que se baseie nas relações bilaterais e que se baseie em diversos focos de poder, né? Uma ordem mundial centrada nas organizações internacionais, só com democracias liberais e com os Estados Unidos atuando como a polícia do mundo, não pode funcionar para esse sistema, né? E eles também não querem se transformar em democracias de maneira nenhuma, né? Em democracias liberais. Portanto, qualquer iniciativa, né, que conteste minimamente o projeto global, da governança global, vai ser apoiado por Rússia e China, né? Desde ditadores do Oriente Médio, né? Aí também entram interesses geoeconômicos, né, e estratégicos que não cabe a nós dizermos aqui. Até o governo venezuelano, né, vão ser apoiados por esses regimes. Algumas pessoas se espantam. Como é que pode Putin, né, o conservador cristão, apoiar o governo de Maduro na Venezuela, né? E pior, apoiar Maduro e, ao mesmo tempo, quando estava no poder aqui, Jair Bolsonaro, né, que sempre teve boas relações com o governo russo e foi quase tão criticado quanto o Lula agora, por ter uma postura simpática à Rússia, né, quando começou a guerra na Ucrânia, né? Como é que o conservador Putin, né, que apoiava abertamente
a candidatura de Donald Trump nos Estados Unidos, um conservador republicano, também tem como principal aliada a China comunista. Quer dizer, é evidente, né, que não existe qualquer veleidade ideológica por trás do comportamento de Vladimir Putin, né? E nós devemos dizer exatamente o mesmo com Xi Jinping na China, né? Esse acordo que a China celebra com o governo brasileiro, ele é vantajoso dos dois lados, né? E aí é importante também nós pensarmos em futuros desdobramentos que isso pode ter. Em primeiro lugar, a esquerda internacional, em grande medida, vai passar, já que já não ficou, contra o PT, né? O governo Lula, a partir de agora, nós já vimos um primeiro ensaio disso na resposta que, durante a reunião de líderes sul-americanos, o presidente do Chile, Boric, que é esquerdista, vai dar a declaração de Lula a respeito da Venezuela. Ele vai dizer, olha só, Lula, a Venezuela, não existe narrativa nenhuma que é elaborada contra ela. É um governo que está massacrando a própria população. É um governo que manda encarcerar os seus opositores e que produziu uma miséria e está matando a população de fome. Não tem narrativa. Né? Narrativa é uma coisa, isso aqui são fatos. Né? Tem 90% da população miserável. Isso não é uma narrativa. Né? Quer dizer, o presidente esquerdista do Chile, né, já tomou uma posição contrária de Lula. E nós vamos observar, né, se a orientação do governo brasileiro continuar a mesma, né, com esses três fatos que foram bem emblemáticos, né, essa visita de Lula à China, os seus comentários a respeito da guerra na Ucrânia e a recepção que fez ao presidente da Venezuela, isso mostra, né, que Lula, que sempre se equilibrou, né, e que em 2002 foi em grande medida eleito com o apoio da esquerda internacional globalista, dos liberal progressistas, parece que ele finalmente escolheu um lado. Né? E a partir de agora, a esquerda brasileira também vai rachar. É evidente que isso vai acontecer. E lembremos nós que a esquerda a qual pertence o seu vice, Alckmin, é a esquerda globalista. Né? O PSB, por mais que tenha sido fundado nos antigos quadros, né, do antigo Partido Comunista, né, e seja uma dissidência dele e tal, a orientação que ele vem tomando nos últimos anos, nas últimas décadas, na verdade, é claramente, né, do liberal progressismo. Nós vemos isso pelas pessoas que o compõem, não só o próprio Alckmin, né, que até ontem estava no PSDB, que é Partido Social Democrata, né, como nós vemos os deputados, né, que compõem o PSB, uma deputada que é muito conhecida, a Tabata Amaral. Tabata Amaral já condenou diversas vezes, né, eu já ouvi isso em entrevista, ela dizendo que quer construir no Brasil um novo tipo de esquerda que seja contrário a regimes autoritários como o venezuelano. Então, assim, nós vemos que a esquerda vai rachar. E aí é bem possível que isso comece a despertar certas ambições no senhor Geraldo Alckmin. Né? Isso não cabe a nós especular, né, o que pode acontecer, mas é evidente que Lula vai passar a enfrentar uma pressão internacional cada vez maior, né? E já está enfrentando, né? Você vê agora, né, as big techs inteiras contra o governo Lula, né, que sempre estiveram antes contra Bolsonaro e apoiando a esquerda brasileira. Agora nós temos, né, Google, Meta, todos eles contra o Lula, né, contra o governo do PT. Quer dizer, existe uma divisão, né, que com essa postura, essa tomada de posição por parte do governo Lula, eu devo dizer, ou ele monta uma ditadura nesse país, definitivamente, ou então ele vai acabar caindo, porque o governo está rachado. Né? A esquerda brasileira, ela nunca mais vai ser a mesma depois
desse divisor de águas, né? E esperemos o melhor pelo nosso país, né? Não cabe a mim aqui tomar posição de nada, não cabe dizer o que, que eu acho que é melhor, mas é evidente que nós tivemos no passado recente um governo de direita que esticava muito a corda para um lado e agora nós temos um governo de esquerda que estica muito a corda para o outro. É preciso que nós tenhamos um governo moderado que possa atuar como uma espécie de acomodação de interesses. Porque a política é essencialmente isso, é acomodação de interesses, né? Um dos momentos mais prósperos que o Brasil teve, né, e conseguiu se libertar de uma crise horrível que estava vivendo antes, foi o governo Temer, recentemente. Um governo extremamente responsável, né, por mais que tenha tido a sua corrupção, etc. Né. Antes disso, né, também num passado recente, o governo Itamar Franco, né, foram governos quase que de coalizão nacional, né, de um país que não aguentava mais, né, oposições ideológicas intermináveis que desgastam, né, não só as instituições, mas o próprio tecido social, né. Você vê famílias que foram destruídas por divisões ideológicas, políticas, né. Ninguém aguenta mais isso. Então, um governo que conseguisse reunir todos, né, e que conseguisse acomodar interesses, seria muito interessante, né, ao país. Então, as ambições, né, possíveis do senhor Geraldo Alckmin seriam muito bem-vindas, né. Mas, enfim, isso aí não cabe a nós especular a respeito do futuro, né. Eu espero que o Brasil tome rumos melhores, né, e que não acabe imitando o exemplo do novo melhor amigo de Lula, o senhor Nicolás Maduro, né. A Venezuela é um exemplo muito triste que certamente, né, nenhum de nós, mesmo os esquerdistas, não queremos imitar.